Investidoras. Vamos fazer aqui uma retrospectiva Cripto 2022. Que ano, né, meu amigo Vinícius? Que ano! Que ano, Júnior? Como a gente estava falando aqui antes de começarmos, né, a gravar aqui o conteúdo da retrospectiva, foi um ano para separar os amadores dos investidores, né? Ou os Com aventureiros certeza. dos investidores, né? Com certeza, com certeza. O mercado deu uma peneirada boa aí, viu? Com certeza, meu irmão, com certeza. Cara, e assim, o pessoal já me conhece, já me vê bastante aí postando conteúdo, passando informações. Queria que tu, antes da gente começar, se apresentasse aí para o pessoal, falasse um Massa. pouquinho da tua história aí no mundo cripto, como é que foi esse ano aí para ti, para a gente começar aí, de fato, a fazer a retrospectiva Cripto 2022. Excelente, valeu, Júnior. Cara, me apresentando, primeiramente, me chamo Vinícius, eu sou engenheiro de produção, mas virei praticamente aí 100% para o mercado esse ano, justamente no ano do bear market, né? Batizado Mas- literalmente, né? Batizado. Mas eu comecei a investir em Bitcoin, entender sobre a tecnologia lá no final de 2017, quando teve aquela grande bolha lá, aquela que estourou, né? Que não é exatamente uma bolha, mas que teve uma hipervalorização do preço Sim, e que logo depois veio aquela porrada, né? E isso me chamou muita atenção. Eu já tinha ouvido falar sobre Bitcoin antes, mas naquele momento eu vi que era algo grandioso mesmo, né? Tomou noticiários, tomou a grande mídia, né? Começou a falar disso. E aí eu fui começar a entender sobre de onde veio esse negócio, o que essa tecnologia que ela se propõe e tal. E eu já era um estudante de liberdade, como um assunto que me interessava muito, né? De economia e tal. E isso me fez ver, enxergando quando a gente se aprofunda no Bitcoin, né? A gente percebe que ele é uma grande solução econômica, né? Muito sim, mais com do que um certeza. ativo especulativo e tal. É, Então, aquilo desde então me chamou muita atenção e eu virei já ali um fã da tecnologia, né? E a massa. partir dali, com o tempo, eu fui aprendendo a como investir nesse mercado de fato, né? Como me expor a essa tecnologia de forma responsável. Acho que como a maioria de todos começou com muitos erros, né? Quando você vai começar ali sozinho, sem uma orientação, errei bastante no começo. Sim, Mas faz eu nunca parte. desisti porque eu entendi a fundo como funcionava esse mercado da tecnologia e eu entendi que eram erros que eu tinha cometido por falta de conhecimento, né? Massa, legal, Então show isso de me bola. fez buscar informação e tal e me aperfeiçoando com o tempo. Show de Aí hoje, bola. depois de 4 anos, basicamente já estudando e investindo por conta própria, eu Sim. me reconheço como um especialista no assunto, assim, vivi muitos momentos diferentes no mercado, comecei num ano de bear market, né? Sim, é. Já E começou benzão, né? já comecei Comprando no na bem promoção, né? Tu comprou comprando na na promoção ou promoção. comprou na alta e depois caiu? Como é que foi? Exato. Eu lembro até hoje da minha primeira compra, foi de R$ 52, de Bitcoin, que eu comprei no mercado Bitcoin, lá no pico, não exatamente no pico, mas muito próximo ali. Foi até uns Aham, 17 e tantos mil dólares, né? 19. aham, Eu sim. comprei ali próximo, ali por volta dos 16 e tal. E aí o ano Caraca. inteiro foi só porrada, né? E aí eu fui começando a entender sobre preço médio, sobre Sim, o sim, sim. hold, né? Tudo isso. Mas só depois de apanhar muito com as primeiras compras ali. E é engraçado, bicho, quando a galera começa a comprar Bitcoin, principalmente depois que eles começam e começa a cair o preço. Que, o cara, Exatamente. é porque assim, é questão de conhecimento mesmo, né? Você ter o mínimo do Conhecimento, conhecimento. conhecimento do ativo e do mercado. Com E eu certeza. gosto muito de fazer essa comparação com o mercado, né? No mercado Sim. geral mesmo, no comércio, vamos dizer assim. É No isso. comércio, se você compra, por exemplo, um celular, você comprou um celular no mês. Se no próximo mês o seu celular está com 50% de desconto, normalmente o que as pessoas vão fazer? Elas vão comprar ou vão ficar com medo e vender o delas? Não é isso. Tá Com certeza entendendo? vão querer comprar, né? É óbvio. Exatamente. Só que no mercado financeiro, isso não é nem no mundo cripto, é no As mercado pessoas se financeiro como comportam um de forma todo. totalmente diferente. O mercado financeiro é o único comércio do mundo onde, quando os ativos, né, os produtos entram em promoção, os clientes ficam com raiva. Qual é a lógica disso, bicho? Não faz É sentido verdade. nenhum, né? Nenhum. É Só que aí as verdade. pessoas não têm esse conhecimento e, infelizmente, acabam, ao invés de comprar na promoção, eles acabam vendendo e muitas vezes assumindo um prejuízo sem necessidade, né? Com certeza. É realmente a visão de comerciante, né? Que é importante ter nesse mercado. E, Sim. inclusive, assim, complementando um pouco desse meu início de trajetória no Bitcoin,
Foi justamente nesse ano que eu consegui aproveitar uma das maiores oportunidades, porque lá no final de 2018, né, que foi o ano da grande, que foi um ano de queda atrás de queda, e passou o ano inteiro dando pequenas esperanças, né, tipo, dava pequenas altas e depois mais queda, e todo Sim, mundo nessas pequenas altas dizia que o mercado ia voltar a crescer e tudo, mas no final de 2018, que foi realmente aquela queda de 50% em um dia, né, uma coisa bem assustadora aleatória. para quem não está acostumado, né? Sim, Ali eu já tinha um preparo para entender que aquilo era uma oportunidade de exposição para longo prazo, né? Eu já sim, entendia da tecnologia, entendia do mercado. Foi um ano assim de muito aperfeiçoamento. Então eu pude me expor justamente quando as pessoas estavam saindo do mercado, né? Os grandes investidores falam isso, né? O Warren Buffett fala, né? Você tem que comprar quando está todo mundo dizendo que vai a zero, quando ninguém está interessado, né? Você tem que com achar bons certeza. ativos e procurar momentos de menor interesse para você comprar nesse momento. Visão de comerciante mesmo, como você falou, né? Comprar um produto que está barato, que você vê valor nele, para revender quando ele estiver mais valorizado, né, em um outro contexto. É óbvio que você não vai Exatamente. comprar qualquer porcaria, né? É Por exemplo, lógico. você não vai comprar, por exemplo, um celular todo quebrado, Você não vai achando comprar que um vai... Shiba, né? Porque ela caiu 50%. Exatamente, você não vai comprar uma Shiba, você não vai comprar Dogecoin porque cai 50%, mas tipo de qualidade você compra, você tem que Com comprar, na certeza. verdade. É isso aí. São É isso aí. oportunidades que o mercado dá justamente nesses cenários como o que a gente vive hoje, né? De alta desvalorização, muito terrorismo, né, no mercado e pessoas entrando em desespero e vendendo no prejuízo, né, fazendo justamente o oposto do que deveriam, enquanto quem tá entendendo de fato o que está acontecendo está se beneficiando disso, né, olhando ali para o longo prazo, para os próximos anos, etc. Com certeza. Infelizmente, cara, isso não é só a mídia brasileira. A mídia, Não, acho que mundial, né? Eles, infelizmente, eles gostam de vender desgraça, né? Então, eles é, adoram anunciar que o Bitcoin caiu, que a Binance vai quebrar, que não sei o que, não sei o que. Eles adoram isso. E, infelizmente, as pessoas que não têm conhecimento de fato, não conhecem ali os fundamentos, não estudaram os fundamentos, acabam entrando em desespero e acabam fazendo coisas que não deveriam fazer só pelas notícias, má notícias exatamente. que as pessoas, os jornalistas a nível mundial, né, gostam de compartilhar. É Sim, sim, complicado. porque infelizmente a notícia vende, né? Esse tipo de escandalização, né? De exagero, vende muito, espalha, né? Sim, Inclusive tem até aquele contador de mortes do Bitcoin, né, que é um site que mostra quantas vezes o Bitcoin já morreu, segundo ah, grandes influenciadores e portais de sim, notícia, né? E aí, se fosse por ele, o Bitcoin já tinha morrido mais de 400 vezes, se não me engano, já tá chegando nas nossa. 500 vezes. Só esse ano ele já morreu umas 40, né? Com certeza, com certeza. É impressionante. Bora lá. Mas assim, eu entendo um pouco esse receio das pessoas, né? Porque de fato, né, o Bitcoin ainda está passando pelo teste do tempo, né? Que a gente Sim, com fala sempre no certeza. mercado, né? Só que você, sem entender os fundamentos, de fato você começa a acreditar que ele pode deixar de existir, que ele pode morrer, né? Como as pessoas dizem. Sim. Mas com um pouco de conhecimento, um pouco de informação, você percebe que não, né? Que é tudo muito aquele desespero, aquele medo, né? De acontecer um grande crash, mas que na verdade não está muito fundamentado em fatos reais, né? Sim, com certeza, com certeza. É que, cara, tem uma frase que eu gosto muito no mercado de cripto que uma vez eu escutei e eu achei sensacional, que diz assim: talvez você não tenha Bitcoin porque acha que o dinheiro existe. Então, assim, tem muita Pois gente é. que fala, não, eu não compro Bitcoin porque é o dinheiro virtual, que não sei o quê. Cara, qual é o dinheiro do mundo que é real? Tá entendendo? Exatamente. Não, eu Já não foi um compro. dia, né? Eu não compro o Bitcoin porque o Bitcoin ele não tem lastro. Qual é a moeda do mundo que tem lastro? Aí o pessoal, É, não, o dólar tem lastro. Ele tem lastro já tem bastante tempo que ele não tem lastro. Então, assim, muitas vezes é a falta de conhecimento, de informação que faz com que as pessoas não investam nesse mercado, né? Não se com exponham certeza. pelo menos 1% ali do capital nesse mercado. Essa falta de conhecimento, né? Com certeza, são essas crenças limitantes também, né? A pessoa ela resume a visão dela no mercado, aquela coisa superficial e rasa de quem comenta sem ser especialista, né? É, Tem é. muitos assim, né?
É, complicado. Simbora. Então vamos lá, meu Mas e irmão. aí, que ano foi esse, hein, Júnior? Não, nossa, velho. Foi o ano, literalmente, né? Literalmente. Espero que ano que vem tenhamos aí um ano melhor, né, cara? Sim, Com menos acontecimentos extraordinários, né? A gente estava com até certeza. comentando antes de começar a gravar que, cara, se vamos começar aqui. Guerra, o primeiro episódio, né? Grande episódio do ano. Foi a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Se Sim. o ano passado tivesse me dito, ó, o ano que vem vai ter uma guerra gigantesca e tal entre dois grandes países que não sei o quê, eu particularmente não acreditaria. Porque Não. 2020, em pleno, como diz o Toguro, né? Em pleno 2022, o pessoal tá fazendo guerra, meu amigo. É, Você conhece o Elon Musk? O Elon Musk tá querendo ir para Marte. E o pessoal fazendo guerra, meu amigo. Não rola. Não absurdo. rola. Alguém avisa aí o pessoal que é para essa guerra, porque não rola, não, cara. Então, assim, De fato, é uma coisa que foi pego, todo mundo foi pego de surpresa, porque a maioria das pessoas, gente, eu falo por mim também, não entende tanto de geopolítica, né? sim, E sim, como a sim, gente sim. passou por muito tempo com a paz mundial, digamos assim, né? É. Sem, pelo menos quando se trata ali de Ocidente, Entre né? aspas, né? Porque a guerra lá É, no Iraque estava rolando fazia não sei quantos anos, né? exatamente. Mas entre países do Ocidente, né, pelo menos não tinha rolado nenhum tipo de guerra, de conflito. Sim, sim, sim. Então a gente ficou acostumado com isso, sendo que É. quando você para ver na história, isso acontece muito, né, com muita frequência, e a gente foi pego desprevenido, sendo que quando a gente escuta especialistas, eles dizem que é mais comum do que a gente pode imaginar, né? Por conta da É. nossa experiência geracional aí, a gente foi pego de surpresa, né? Mas que loucura, né? Pela primeira Absurdo. vez, eu pelo menos pela primeira vez passo por uma situação dessa aí. Com certeza, com certeza. E isso foi assim, acredito que tenha sido o pontapé para a queda dos mercados, não só do Com mercado de certeza. cripto, né? Que é outra coisa que as pessoas não entendem, que o mercado de cripto hoje, da forma que está, a queda que teve, não é só devido a só os acontecimentos que derrubaram o mercado de cripto. Não, é um cenário macro, né? E hoje não tem como o Bitcoin. Eu queria muito que o Bitcoin tivesse US$ 100.000. Só que Claro. no cenário macro não tem como tá. Não faz sentido, né? Porque Uhum. a macroeconomia não está legal. Então, Sim, consequentemente, são uma série de fatores que vão fazer ali com que o preço do Bitcoin caia, né? Como com caiu esse certeza. ano. E tem até algumas pessoas também, inclusive eu fiz uma postagem, sempre que eu já até percebi uma coisa, fica até um insight de refletir, quando voltar, né, a gerar conteúdo mais no TikTok. Cara, todas Aham. as vezes que eu falo de Bitcoin no TikTok, viraliza o vídeo. E essa semana eu fiz uma postagem sobre o Bitcoin, aí teve um cara que comentou, e o Bitcoin e o Ethereum caiu mais de 50% esse ano, não sei o quê. Aí eu peguei as 5 ações que mais caíram em 2022, né? Aham. Nesse comentário eu respondi para ele, todas essas ações caíram mais de 70%, nenhuma é cripto. Então, assim, é só o mercado de cripto que caiu? Não é. Não Com foi certeza só o não. mercado de cripto que caiu, foi todo o mercado. E isso tem a Sim, ver com a macroeconomia, né? Com tudo que vem exatamente. acontecendo no mundo. Não tem para onde correr. É. E essa é uma crença que foi muitas vezes implantada por conta de um histórico do Bitcoin de não correlacionamento com os mercados, né? Sim, Só que esse histórico de um Bitcoin não estar correlacionado com os mercados vinha justamente da pouca integração que ele tinha com esses mercados. Hoje o Bitcoin ele é interligado a vários mecanismos de mercado que o tornam hiper relacionado, né? Então, se você isso. olha hoje a correlação do Bitcoin com o principal índice de bolsa, né, do S&P 500, Sim, ele é praticamente um, assim, não chega a ser um, né, tipo, igual a mesma movimentação, porque o Bitcoin ainda é mais volátil. sim, Mas a correlação subiu muito, né, e isso, alguns fanáticos, por assim dizer, né, se cegaram com isso, ao ponto de dizer assim, não, com a inflação mundial, que está permeando aí vários países, né? Europa, Estados Unidos, Brasil, com um pouco mais de controle no Brasil, mas mundo afora a inflação está alta, as pessoas falaram, não, como a moeda está inflacionada, a inflação está atingindo os mercados, o Bitcoin vai se valorizar com esse cenário. Sendo que não faz nenhum sentido, né? Porque num é, cenário de alta inflação,
os juros estão altos e o incentivo para investimento e exposição ao risco cai. Com Então, certeza. o mínimo de informação fora, deixando o fanatismo e o coração apaixonado dos bitcoiners aí de lado, é óbvio que existe essa correlação, né? Então, como é que a gente pode esperar que um mundo em crise, o Bitcoin ou qualquer outro ativo se valorize dentro desse contexto, né? É óbvio que vão existir exceções, mas hoje o Bitcoin já é um dos maiores ativos do mundo, né? Então ele não tem como se comportar fora da curva, assim. É que nem você esperar que o índice, justamente o índice de bolsa, suba em ano de crise. Não faz Sim, com sentido, né? certeza. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. É. Então, assim, o primeiro ponto foi esse, né? A guerra da Ucrânia lá e da Rússia, que infelizmente ainda está rolando, né? É uma coisa Ainda até tá. que, como a gente escuta falar pouca coisa, a gente meio que às vezes até esquece, né? Sim, E os sim. novos investidores, principalmente, que ficam ansiosos pela subida das ações, não sei o quê, do mercado É, cripto, só e que pode achar que esquecem quando a isso. guerra acabar, vai tudo subir, né? Não é assim também. Exatamente, também não é assim. Então, o primeiro grande acontecimento aí da retrospectiva Cripto 2022 foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? O segundo Só foi um ponto sobre isso, né, que a gente acabou não falando, que em um cenário já de crise e de inflação, essa guerra, né, ela desencadeou uma aceleração ainda maior desse processo, né? com Porque certeza, com essa guerra, né, a circulação de mercadorias, bens e serviços entre esses países foi muito afetada e afetou a cadeia produtiva mundial como um todo, né? mundial, é verdade, verdade. Então, já em um cenário de moeda inflacionada, acontece um negócio desse, uma guerra, e afeta toda a cadeia de suprimentos, né? Então, isso puxou ainda mais os preços para cima, né? Nos países como Europa, Estados Unidos, que acabaram sendo justamente os países mais afetados pela inflação, né? Sim, sim. Então, a relação dessa guerra com a inflação também foi uma coisa muito marcante, né, no ano, que agravou uma situação já problemática, a guerra foi lá e tornou ainda pior, né? Exatamente, exatamente. É. Então vamos lá. Segundo grande acontecimento do ano, que eu particularmente não estava crendo que isso poderia acontecer, só que aconteceu e foi muito rápido, né, bicho? O Foi. colapso da Terra-Luna, né, cara? Nossa senhora, Foi que foi aquele isso? fatídico dia, né? Nossa, velho. Meu Uma das Deus. coisas que eu mais me arrependo daquele dia foi não ter entrado short na Terra-Luna. Eu tava numa correria, cara, cheio de compromisso, cheio de reunião, que não sei o quê. E eu Putz, não entrei, cara. Eu não entrei. Eu me arrependo nossa, gente. amargamente disso. Tu Eu chegou a também não aproveitar peguei, essa não. queda? Não Nossa, aproveitei. Tinha meu vários Deus. sinais, né? Só que eu, particularmente, tento me prevenir muitas vezes quando existe muita especulação, seja para alto ou para baixo, às vezes eu prefiro ficar de fora se eu não tiver muita É, segurança naquele cenário, né? Fora que, assim, foi um negócio tão atípico, porque vamos puxar aqui, fazer uma retrospectiva dos últimos anos, né? Sim. Eu não me lembro de nenhuma grande moeda ter quebrado como a Terra-Luna. Não, também não me lembro. Principalmente no estalar de dedos. Não me lembro. Sim. Nessa velocidade, né? Muitas Nessa velocidade. Eu não entraram, me ficaram lembro. obsoletas e tal, mas tão rápido assim, né, cara? Eu E não me lembro. foi. E realmente foi um colapso, porque foi aquela história do castelo de cartas, né? Isso, E exatamente. uma cutucada derrubou tudo de uma vez, né? Exatamente. Que, assim, e um dos motivos, né, que eu acredito muito que foi um dos causadores do colapso foi a má gestão que eles tiveram, cara. Porque, Com na certeza. minha visão, não sei se você vai compactuar com essa opinião, mas na minha visão, se eles tivessem tido ali o mínimo de gestão, de crise, ele não tinha Sim. acontecido isso. Mas sem dúvida, porque era um problema contornável, né? Era um problema de alavancagem, era um problema de estrutura, que você poderia ter freado ali, e interrompido o processo de colapso, né? Ou pelo Sim, menos sim. minimizado os danos, né? Aham, exatamente. E não foi feito isso e entrou em Não. colapso e Aí foi quando foi absurdo. tentar, quando foram tentar É, resolver lá com a venda de 1 bilhão de dólares em Bitcoin, né? Não foi o já a suficiente, merda foi já tarde estava feita, demais. não tem pra onde correr. Isso inclusive, acaba puxando também o Bitcoin para baixo, mas não Sim, por conta do Bitcoin em si, né? Mas pelo despejo no mercado, no né? mercado. Muito Verdade. Bitcoin entrou à venda, assim, e naturalmente, quando aumenta muito
aumenta muito a oferta, né? O preço acaba caindo, né? Sim, sim, com certeza. Então, assim, o segundo grande acontecimento aí do ano foi o Gravíssimo colapso da Terra-Luna, que eu particularmente não imaginava que podia acontecer, e principalmente também. na velocidade que aconteceu. Então, foi absurdo e, na minha visão, lógico que teve uma série de fatores que culminou para esse colapso, né? Mas, como eu Sim, te falei, eu acredito que se tivesse tido o mínimo de gestão ali, de crise principalmente, que era o momento que eles estavam vivendo, eles não tinham colapsado da forma que colapsaram, né? Mas, com certeza. com a falta de gestão, acabou E tomando aí foi um essas colapso de proporções, né? Foi quase absurdo. E foi um colapso de quase 100%, né? Chegou lá Foi, a 1 centavo de dólar, né? E foi um absurdo, ativo cara. que custava US$ 120, caiu 99,9999%. Absurdo, né, cara? A Absurdo. gente estava até comentando um dia desses, né? Que lembrou muito o episódio do petróleo, né? Que chegou Sim, a sim, ser cotado verdade. negativo, as É, pessoas pagando para você receber petróleo por elas. exatamente, verdade, verdade. É complicado, é complicado. E eu, particularmente, eu até ouvi rumores, disseram que eles iam voltar com outros projetos, que não sei o quê, mas Ah, eu não acredito que eles consigam mais por conta da credibilidade, né? Eles perderam a com certeza. credibilidade. É que Total, nem perderam a o credibilidade. doidão lá da FTX, que a gente vai abordar daqui a pouco. Vamos É já a já. mesma coisa que daqui a um ano ele, não, vou montar uma corretora de novo. Quem é o louco que vai botar dinheiro lá, né, velho? Eu, O cara que particularmente, teve dinheiro para pagar a própria fiança, mas não teve é, para devolver o dinheiro dos é investidores, né? complicado. Então, assim, a confiança dos criadores, né, dos fundadores da Terra Luna foi abalada total e provavelmente Nossa, foi eles nunca mais conseguiam criar com algum certeza, né? projeto no Porque mercado, né? praticamente todos os empreendimentos de grande escala como esse, eles dependem do crédito, né? Isso, Dependem de investidores ou de credores que confiem. Então, a confiança é um pilar fundamental, né, em grandes com negócios. certeza. Então, Verdade. a perda de confiança e a responsabilidade desses gestores aí não tem como ser recuperada mais, né? E, Com certeza. infelizmente, muita gente perdeu muito com isso, né? Era um projeto que tinha um certo fanatismo de algumas pessoas de acreditar naquela ideia, né, de uma stablecoin algorítmica, né, que se É, autorregulava e tal. E foi por água abaixo muito rápido e muita gente ficou no barco enquanto ele afundava, né? sim, com certeza. Com E certeza. afundou junto. Verdade, verdade. Bora nós. Vamos pra Então vamos frente. para o terceiro ponto, né? O terceiro grande acontecimento aí do ano foi o aumento, né, da inflação dos Estados Unidos, Nossa que Senhora. eu acredito até que eles demoraram a começar a aumentar os juros, né? Com certeza. E a inflação, cara, já era previsto. Eu até comentava muito isso com os mentorados, né? Com os nossos mentorados, dessa questão de 2020, né, da pandemia, Sim. de terem despejado muito dinheiro, muitos dólares no mercado, né? E a maioria das pessoas não sabem disso, né? Que mais de 40% de todo o dólar circulante no mundo foi injetado só em 2020. Então, quando o Fed falava que ia fazer uma injeção no mercado, ele não falava de 1 bilhão, ele falava de 1 trilhão de dólares. É Sim. muito dinheiro, cara. E essa conta, ela ia chegar, né? Só que a Com maioria das certeza. pessoas não tem essa noção, né? Sim. Da inflação, do que é a inflação, por que acontece a inflação e por aí vai. E eu acredito que eles retardaram muito isso, de não começarem a aumentar os juros para tentar conter a inflação e deixaram isso acumular, acumular, até que quando começou de fato a ter que aumentar os juros, tiveram que aumentar mais do que precisava, entre aspas, né? Tiveram que eu meio que, tem que acelerar o processo aqui para tentar Sim. conter a inflação, porque senão o negócio vai ficar feio, né? E já É, estão falando, até tu comentou, né? Já estão falando novo pacote de 1,7. Nossa, velho. isso é muito doido. É porque, infelizmente, né, a gente vive numa sociedade, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que ninguém é ensinado sobre como o dinheiro funciona de verdade, né? Isso, Os fato. mecanismos por trás de Banco Central, E não é nada assim obscuro, né? Não é teoria da conspiração, é de fato aquelas coisas que, como funciona, né? Que tipo de regulação eles
podem fazer, como eles podem impactar o mercado e o bolso das pessoas, né? Então, quando a gente sim, fala uma informação como essa, né, de 40% dos dólares de circulação terem sido emitidos no ano 2020, muita gente nem sabe que Banco Central tem o poder de gerar e criar moeda, né? sim, Literalmente. sim, Que é um simples. Se for resumir muito bem, é basicamente um computador que, se um grupo lá de. Não sei nem quantas pessoas, mas vamos supor, um grupo pequeno de gestores lá e diretores do Fed, né, o Banco Central Americano, decidirem imputar lá 1 trilhão ou 10 trilhões, eles têm total autonomia para isso. E simplesmente isso afeta muito mais as pessoas justamente mais pobres, né? Porque sim, quem tem o poder de compra mais baixo são as pessoas que vão ser mais afetadas nesse cenário, né? com Então, a certeza. tendência é que bancos centrais acabem gerando o empobrecimento da população com a tentativa de sanar aquela dor ali imediata, né? Da crise por conta do Covid, né? Pessoas que saíram dos seus empregos, etc e tal, ela remedia ali no momento, né, com os auxílios e tudo mais, sendo que no longo prazo acaba se gerando um problema muito mais grave, né? Que é difícil saber qual é a grande solução, não existe a solução perfeita, né? Sim, com Mas certeza. fato é que é uma consequência que existe, a gente precisa reconhecer para entender justamente como tratar. E a realidade é que os países não estão tratando da forma correta, né? Não estão Sim, com tratando de forma certeza. efetiva, né? É. Por mais que, como você falou, né, os Estados Unidos teve que subir rapidamente os juros, os efeitos estão sendo muito baixos ainda na inflação, né? Ah, tá muito longe ainda da meta dos Estados Unidos, né? A gente está mais do que o dobro do que a inflação alvo, né? De 2,5%. Lá passa dos 6, 7%. Chegou a 10%, né? Maior inflação em 40 anos nos Estados Unidos. Absurdo, né, bicho? E Tá maior que a inflação do Brasil, né? maior do que a inflação do Brasil, que é um É, país com a moeda fraca, né? é, Mas que foi uma das moedas que mais ficou fortes aí durante o ano de 2022, né? que Justamente porque inclusive, aqui no Brasil o dispositivo do Banco Central brasileiro é um pouco diferente, né, do Banco Central americano. Então, aqui no Brasil, o Banco Central não tem exatamente esse poder de emitir moeda diretamente, né? Ele faz isso por outros meios mais indiretos e tal. Então, acaba tendo um pouco menos poder de gerar inflação, tanto quanto o governo americano tem, né? sim, com certeza. E eu acredito muito, cara, que esse reflexo da inflação aqui no Brasil ser menor do que a inflação dos Estados Unidos e ser uma das menores inflações do mundo, né? Sim, E a gente, esse ano, ter tido um processo de deflação, cara, foi muito a gestão que nós tivemos no Covid em 2020. com certeza, com Porque, certeza. assim, por exemplo, enquanto o mundo estava emitindo dinheiro desenfreadamente, o Brasil estava o quê? Estava se organizando o máximo possível para não precisar fazer isso. Então, por exemplo, na época do Covid, o dólar chegou a quase 6, né? E Exato. todo mundo criticava o governo, ai, que não sei o quê, que o dólar tá muito caro, não sei o quê, não sei o quê. Só que assim, você vai entendendo, né, o cenário macro. A maioria das pessoas não sabe que o Banco Central teve um lucro absurdo em 2020 de mais de Exatamente. 300 bilhões de reais só com operações cambiais. Ou Sim. seja, eles fizeram meio que um trade ali no mercado. Fizeram, né? O Paulo Guedes, Foi o o trem. maior trader do Brasil, viu? Paulo Guedes, o maior trader do Brasil, fez ali alguns trades, deu Rapaz, mais o de dia que ele lançar a 300. mentoria dele, viu? Exatamente. Vai vendendo. Eu faço questão de comprar, viu? Dependendo do preço, né? Então, o tio Paulo Guedes ali fez um trade, Aham. alguns trades, e o Banco Central teve mais de 300 bilhões de lucros com operações cambiais e repassou isso para a União. Então, assim, Com cara, certeza. isso é muito dinheiro, Sim, e isso ajudou, com certeza, foi um dos sim, motivos a gente não ter uma inflação tão absurda como outros países do mundo. A Argentina aí, a previsão é que feche com 100% sim. de inflação no ano, né? Absurdo. E a gente conseguir, depois de uma pandemia, a gente ainda está em pandemia, né, mas diminuiu bastante, depois de uma guerra, né, que a gente ainda está vivendo,
a gente conseguir ter uma deflação no mercado, né? Então, isso tudo foi resultado de uma boa gestão que nós tivemos na economia aí desde 2020, Com certeza. mesmo no cenário caótico que nós nunca tínhamos vivido, né, cara? É assim, né? No geral, economicamente, né? Somado isso, esse fator, né? Do lucro do Banco Central com Então, tá aqui lucros para das carregar. estatais, né? Principalmente ali Petrobras, por ser uma commodity global que estava em alta, né? E o governo brasileiro soube aproveitar isso. Basicamente, os custos ali de auxílio emergencial, dos pacotes anticrise, né? Foram Sim, praticamente todos ali cobertos com esse tipo de iniciativa, né? sim, Não com foi um certeza. dinheiro gerado novo, né? Na verdade, Isso. foi uma geração de dinheiro com eficiência do governo e do Banco Central que permitiu o custeio desses gastos sem comprometer o lado fiscal do Brasil e a impressão de moeda, né? Que seria algo que impactaria muito na inflação agora, esse ano e para os próximos anos. Então, a gente teve um ano ruim, que era um ano de inflação inevitável, mas que os remédios que a gente tomou foram os remédios mais sustentáveis para o longo prazo, né? Principalmente quando você compara aí o que outras economias fizeram, né? Então, isso é algo muito importante da herança aí do Paulo Guedes, que ficou de exemplo para o mundo, né? Com Bancos certeza. centrais no mundo inteiro não conseguiram fazer o que o Banco Central brasileiro fez e foi uma das moedas aí em 2022 que mais teve ganho real, né? Quando a gente olha para o Brasil com inflação e taxa de juros, era um dos países mais lucrativos para se investir no ano, né? Em questão de título da dívida do governo, né? Sim, sim. Então tinha juros real, de fato, investindo no Brasil, enquanto o mundo afora, Estados Unidos, Europa, Japão, qualquer investidor que se expõe ali a títulos de dívida do governo tá tendo prejuízo real, né? Tá. Tem ali, pode até ter uma taxa de juros positiva, mas como a inflação da moeda está mais alta, ele acaba tendo perca de poder de compra com o seu capital ali investido, né? E no Sim. Brasil foi muito, muito diferente esse cenário, né? O que é algo extremamente positivo para a gente como economia, né? Com certeza, com certeza. Fortalece o real, fortalece a economia, e dá para a gente um pouco mais de estabilidade. E agora o problema é o que vem pela frente aí, né? Mas isso são sendo os próximos capítulos que a gente vai ter É. que pagar para ver, né? É verdade. Nós vamos ter que pagar, literalmente, sem ver, né? Porque Literalmente, a gente não sabe nem o tamanho do rombo que vem por aí, né? Meu Deus. Não literalmente quero nem pagar para falar ver. disso. Só compra em Bitcoin, pessoal. Compra em Compra Bitcoin. em Bitcoin. Um conselho que a gente pode dar. Compra em Bitcoin. Exatamente. E fujam para as colinas. Aham. Comprem Bitcoin e fujam para as colinas. Plantem as próprias comidas em É casa, verdade, é plantar verdade, é tomate, verdade. plantar cebolinha, fazer tudo em casa agora. É isso aí. Então vamos lá. Vamos para mais um grande acontecimento, né, no ano de 2022, que foi a atualização do Ethereum, né? A tão famosa atualização e tão aguardada atualização do Ethereum, né, Já cara? me corrija se eu estiver errado aí, são cerca de uns 3, 4 anos aí que essa atualização vem sendo discutida, né? Sim, E é isso muitas mesmo. promessas, muitas mudanças de plano, né? Muitos prazos Exatamente. não cumpridos. Enfim, eu acho que trouxe um pouco à tona a questão do grau de centralização que a Ethereum tem. E Sim. muita gente trata isso como algo muito negativo, mas pode não ser, né? Dependendo da sua perspectiva. Aham. Mas fato é que essa atualização gerou muita polêmica, né, gente? Com certeza, cara, com certeza. Gerou muita polêmica, cara, e assim, é, tem muita gente também que estava no mercado minerando, né? E que acabou tomando um prejuízo grande por conta dessa atualização, né? Porque antigamente você conseguia minerar Ethereum, assim como você consegue hoje minerar Bitcoin, só que hoje, depois dessa atualização, né, do Ethereum, você não consegue mais minerar da forma que era minerado, né? Você Exato. hoje, os novos Ethereums são inseridos no mercado através de stakes, né? Então, você não consegue minerar de fato como você minera um Bitcoin da vida, por exemplo. Então, muitas pessoas que eu particularmente conheci que mineravam Ethereum hoje não conseguem minerar e hoje tem as máquinas desligadas. E foi até uma coisa que eu falei para algumas pessoas na época.
Falei, cara, entra devagar no mercado de mineração, porque a atualização do Ethereum está bem aí. Então você É. vai investir. Eu tenho um conhecido, cara, que ele investiu R$ 500.000 em máquina. Nossa. É, R$ 500.000 em máquina e minerando e morto de feliz. Só que assim, é uma coisa. Meu Deus. É coisa de amador, né, cara? Porque É. assim, a pessoa começa a minerar primeiro, ela não tem uma energia ali limpa, né? Ela usa. Principalmente no Brasil, né? Cara, a energia no Brasil é um absurdo, cara. Então, Absurdo. primeiro de tudo, primeiro erro é esse. Segundo, ela não tem uma energia de fato centralizada somente para a mineração. Então, na verdade, ele nem sabia quanto gastava de energia. E terceiro, ele começou a investir no mercado em que ele nem conhecia. Então, assim, ele não tinha experiência nenhuma. Ele começou a comprar simplesmente máquina, botar para minerar, não sabia se estava ganhando, se estava perdendo, ia comprando até que aconteceu a atualização do Ethereum. Ele não conseguiu mais minerar e hoje em dia ele está com um monte de equipamento parado. Meu Resumo da Deus. história. E É tem esse tipo várias e de várias pessoas que ficaram dessa forma, né? esse tipo de história aí que você contou mostra muito pra gente uma das coisas que a gente aprende muito no mercado quando se aprofunda de fato, que é o seu primeiro investimento ele tem que ser em conhecimento, né? Conhecimento, exatamente, Sem cara. conhecimento, você não deve investir em nada, nada que você não conhece, você não pode colocar o seu dinheiro em nada que você não conhece. Você não pode, é Exatamente. prejuízo certo, né? Se você quer Isso. perder dinheiro, faça isso. Você vai É, perder dinheiro. a receita de perder dinheiro. Vai, É, repete aí. é aquela coisa, a gente não sabe a receita do sucesso, né? Mas a receita do fracasso é essa, é investir em alguma coisa que você não conhece. Com certeza, verdade. Essa é a E receita é do o que fracasso. a maioria das pessoas fazem, né? É o que a maioria das pessoas fazem. Por quê? Porque tem muita história de gente que cria alguns estereótipos aí do mercado que ficou rico do dia para noite, que mineração deixa você milionário, que comprar moeda tal Shiba ou Dogecoin vai ficar com R$ 1.000, você faz 300 milhões em um ano. E esse tipo de coisa que se vende, se propaga muito, né? Você vê que existe um padrão, né? Se propaga muito os extremos, né? Seja um extremo Isso. positivo e um extremo negativo. Sim. Então, o noticiário, ele, infelizmente, contamina muito a cabeça das pessoas com esses dois extremos, de que ou você vai ficar muito rico ou o Bitcoin morreu. É, Então, sempre traz isso. E aí as pessoas tomam decisões na emoção, porque isso mexe muito com a emoção das pessoas, com né? certeza. Quando você fala de multiplicação de capital de forma surreal, isso mexe com a ganância, mexe com uma É, série de é a instintos ganância. Pronto, você emocionais. falou o ponto exato. A ganância, né? Do A querer ganância. a qualquer custo. Ah, A eu vou qualquer. investir aqui. Cara, eu conheço gente que perdeu dinheiro em moedas, que essas moedas era cara, era a cara da fraude. Tinha cheiro de fraude, tinha cara de fraude, enfim. E que, tipo, venderam casa, cara, carro para comprar a Nossa. moeda, acreditando que Putz. a moeda ia se valorizar. Cara, não se faz isso com nada, cara. Meu Deus, Nada, mano. nada, não existe isso, cara. Não existe, não faz sentido. Não Sentido. existe. Então, Não existe resumindo, a dinheiro, pessoa dinheiro perdeu a rápido, né? casa, perdeu o carro e perdeu a família, porque a mulher depois largou ele, né? Ele literalmente pagou pra ver, né? Então, É, quando você toma esse tipo de decisão, você se expõe muito ao acaso, né? Porque você isso, se expõe a fatores que você nem conhece. Então, como é que você vai se prevenir de uma coisa dessa acontecer? Não tem como, né? com E certeza. aí, o outro oposto é esse. Então, você fica com pessoas leigas sendo manipuladas ali por ganância e por terrorismo, né? E Sim, nenhum dos extremos é positivo, né? A não ser que você use a seu favor. De tipo, poxa, tem gente que tá ganhando muito dinheiro, pois deixa eu entender como, se faz sentido e tal. Bitcoin tá morrendo, pois deixa eu entender que história que é essa aqui, se tá morrendo mesmo. Você pegar esses ganchos para se aprofundar, beleza. Agora tem gente que pega isso e toma como uma verdade absoluta, né? E é, entra, por exemplo, como esse seu amigo que entrou no mercado que já tinha prazo de validade, né? Ele tinha data para terminar. literalmente, E ele entrou com literalmente. tudo, né? E falta de aviso não foi, cara. Não foi, É mas teimosia. é burrice mesmo, é burrice. Burrice mesmo, burrice mesmo. É burrice, não é teimosia, é burrice, porque não É faz burrice sentido, cara. mesmo. Não faz sentido. Então, essa atualização aí do Ethereum deixou aí muitas pessoas que mineravam aí, né, que estavam se aventurando na mineração sem Sim. conseguir minerar.
Inclusive, já passando para o próximo tópico, uma das maiores mineradoras do mundo, né, pediu falência. E assim, isso tudo não se dá somente a atualização do Ethereum, né? Se dá Sim, o cenário macro, porque hoje o custo de mineração de um Bitcoin é mais barato hoje você comprar um Bitcoin no mercado do que você minerar, com porque certeza. o custo de mineração hoje está muito alto, comparado ao preço do Bitcoin do mercado, que Sem inclusive dúvida. é um dos pontos que eu acredito muito que muito em breve a gente vai ver o Bitcoin acima dos 20 mil dólares, né? Voltar aí para acima da casa dos 20 mil dólares, que inclusive antes do colapso, né, que é o próximo ponto do colapso da FTX, a gente viu o Bitcoin acima de novo dos 20 mil dólares, né? E ele estava indo Exatamente. lindamente, cara, eu me lembro. Tava lindo a Nossa, recuperação. tava lindo. Tudo verdinho, o operacional tava sensacional. Tava sensacional. Então, assim, o preço hoje do Bitcoin, é muito mais barato comprar no mercado do que minerar. E, Sim, consequentemente, eu acredito que tudo isso vai impactar num preço do Bitcoin muito em breve e que tem que existir essa correção positiva, né, para o sem Bitcoin, dúvida. para o mercado continuar saudável, né, cara? Porque Sem dúvida. nem os mineradores hoje estão conseguindo minerar, né? É que eu acho assim, eu tenho uma visão seguinte, Júnior, que esses mercados, como o Bitcoin principalmente, que são muito voláteis e de muito risco, né? Ou seja, quem está com capital exposto entende o risco desse mercado. Sim, Eles acabam saturando o movimento de queda mais rápido do que o restante do mercado. Assim como eles formam os seus picos e as suas máximas antes de todo o resto do mercado, eu acredito que eles também formam as mínimas antes. Então, eu acredito, não sei se chegamos à mínima ou não, essa resposta ninguém tem, tá? Quem dá essa certeza para você tá querendo te enganar. Mas a tendência é que a gente esteja cada vez mais próximo. Por quê? sim, Hoje a gente já está em um cenário que as maiores forças de preço dentro do mercado do Bitcoin, tirando todo esse aspecto macroeconômico, né? Que sim, ainda vai influenciar muito, mas dentro do mercado de Bitcoin, ou seja, os incentivos dentro do mercado, eles estão muito mais voltados para saturação de queda. Um com deles é certeza. esse que você falou, né, do preço, o custo de mineração estar mais alto do que o preço do Bitcoin no mercado, isso reduz a pressão de venda dos mineradores, né? Então é Sim, menos Bitcoin à venda, queda de oferta. A isso. outra coisa que traz muito essa pressão que reduz muito a pressão de venda é justamente o Bitcoin hoje estar a um preço abaixo da média de compra das pessoas do mercado, né? O preço médio do mercado está acima dos 20 mil dólares. Tá próximo ali, em torno dos 20, né? E o Bitcoin aí girando em torno de 16, 17. Então, isso faz com que os investidores tenham um mínimo incentivo para a venda, não só os mineradores, mas também quem tem Bitcoin não tem incentivo nenhum para vender agora, a não ser Sim, com pelo medo, certeza. né? É, E o medo já limpou muita gente desse mercado. Então, isso traz a gente para esse ponto, né, de que talvez o Bitcoin tenha saturado esse movimento antes mesmo dos outros mercados. Então, a gente pode, de repente, ver esse fenômeno aí de mercados continuarem em queda e talvez o Bitcoin não cair tanto mais assim, porque sim, realmente a queda está saturando. Não isso. sabemos se chegou no fundo ainda, né, mas ela está muito próximo de saturar. Não Com sei se você certeza. concorda comigo aí. Concordo 100%. E assim, cara, eu particularmente, e fica até um insight aí para os novos investidores, né, que estão no mercado, eu Sim. particularmente gosto muito de fazer preço médio no Bitcoin com diferença de 1.000 dólares. Ou Ah, boa. seja, cara, o Bitcoin hoje está 17 mil dólares. Beleza. Se cair para 16 mil, eu vou comprar mais. Ponto. Uhum. Ah, o Bitcoin caiu para 15 mil. Eu vou comprar mais um pouco. E eu vou fazendo preço médio. E eu vou comprando Isso. Bitcoin para aproveitar de fato todas essas quedas. Porque não adianta nada. Por exemplo, eu conheço pessoas que estão esperando o Bitcoin chegar a 15 mil dólares para comprar. O Bitcoin chegou à mínima de 15 mil e menos de 15.500 dólares e a pessoa não comprou. Agora pergunta se ela tem uma ordem posicionada? Não. Ela acha que o Bitcoin vai chegar a 15 mil, vai sair em todos os jornais e que ela vai entrar na corretora e comprar, entendeu? Enquanto Entendi. isso, eu particularmente estou aproveitando todas as oportunidades de queda que o mercado dá.
Com com essa certeza, diferença de US$ 1.000. Ponto. E estou com fazendo certeza. todos os meus aportes, comprando regularmente, ponto final. Não estou Essa é uma excelente vendendo casa, estratégia. não estou vendendo nada disso para comprar. Eu estou comprando seguindo um cronograma de compras e seguindo um gerenciamento e os aportes mensais, ponto final. É, e tem mais, né? Essa é a grande mudança de perspectiva que a gente tem um papel de trazer para as pessoas, né? Que é Bitcoin como investimento a longo prazo. Bitcoin Exatamente. não é para amanhã, não é para semana que vem que você vai ficar lucrando com Bitcoin aí todos os dias. A não ser que você se especialize ali em operações de curto prazo. Mas Sim. como investidor, o Bitcoin ele é um dos melhores ativos para você se expor a longo prazo. Cara, eu É, vou até te contar um caso que aconteceu com um amigo meu. ah, Em 2017, cara, eu conheci o Bitcoin no final de 2016. Em 2017, eu conversando com um amigo, eu comentei para ele do Bitcoin que eu tinha comprado e tal, já tinha dado lucro bacana, que não sei o que, mas eu estava guardando e eu comentei com ele. Aí ele falou, cara, me ajuda a comprar. E eu ajudei a comprar. Eu hum, ajudei esse cara a comprar, me lembro até hoje. Foi no começo de 2017 e ele comprou cada Bitcoin a R$ 3.500. Ele comprou nossa, dois Bitcoins. Só que aí o que nossa. acontece? Ele comprou esse Bitcoin e ele achou que os R$ 7.000 ia se transformar em R$ 70.000 em uma semana. E não foi isso que aconteceu, né? E não foi isso que aconteceu. E, tipo, Certeza. o Bitcoin subiu um pouquinho e tal, não sei o quê, e depois caiu, aí ficou nessa volatilidade, né? Não tem pra onde correr. Sim. Aí ele chegou para mim e falou: E aí, Júnior, o que é que eu faço com esse Bitcoin? O cara, esquece que tu tem ele, esquece. Esquece. Mexe daqui a 5 anos, 10 anos, esquece isso. Aí ele, não, pô, mas eu vou vender isso. O cara não vende. Esses Hum, R$ 7.000, na época, ele tava ganhando uns R$ 50.000 por mês, sabe? Não, não sei. fazia diferença nenhuma na vida dele, aqueles R$ 7.000. O Aham. cara, hoje, esses R$ 7.000 faz alguma diferença na tua vida? Ele, nenhuma. Então pronto, esquece que tu tem. Ele vendeu. Putz. Ele vendeu. Só que aí eu fiz questão. Em 2021, quando o Bitcoin chegou a R$ 369.000, né? Eu fiz questão de ligar para ele e falar: Ei, tu lembra daquele Bitcoin que tu comprou em 2017? Aí ele lembra, pois é, chegou a R$ 369.000 hoje. Ou seja, ele ia ter uma valorização de mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes, cara. E ele esperando 10, né? Só que ele, o prazo dele era o problema, né? Cara, e assim, 2017 para 2021, cara. O Olha que que o se tempo valoriza 100 disso, vezes, cara. né? Tá entendendo? 100 vezes, meu amigo, É, 100 vezes. E o é cara, não, exatamente vou isso. vender. Não fazia. Essa é a mentalidade que a maioria das pessoas não tem. De, Sim, cara, horizonte de tempo. Eu vou mexer nisso quando? Eu vou mexer daqui a 5 anos, 10 anos. Que é até um, sim. um insight que eu quero deixar principalmente para as pessoas que têm filhos. Invistam e pensem, por exemplo, teu filho tem 5 anos de idade. Eu gosto de usar muito essa analogia com os mentorados que têm filho. Cara, para trabalhar de fato esse mindset das pessoas, porque infelizmente a maioria das pessoas não tem essa, não conseguem ver, cara, 5 anos, 10 anos para frente. Só que quando fala no filho da pessoa, ela consegue ver. Então, por exemplo, Sim. o filho do mentorado tem 5 anos de idade. Beleza, fala o seguinte: investe nisso aqui pensando para quando teu filho tiver 18 anos. Ou seja, são 13 anos. A pessoa consegue ver melhor, entendeu? Consegue É, porque é uma coisa visualizar mais, isso. um pouco mais intuitiva, né? De você Isso, investir para o filho, para daqui, quando ele ficar adulto e tal. Então a pessoa exatamente. consegue ter uma. Faz muito sentido essa sua analogia. E, Exatamente, cara, de exatamente. fato, e essas oportunidades de 100 vezes, elas continuam existindo, Com né? O certeza. Bitcoin, ele tá hoje no que a gente chama de upside, né? O upside dele hoje tá altíssimo, né? A Sim, possibilidade de valorização dele, né? Só de voltar à máxima histórica, ou seja, a um preço que ele já foi cotado, já é uma valorização gigantesca. é, Imagina até onde ele pode chegar com isso daqui a 5 anos, como você falou, 10 exatamente. anos. De fato, é algo que as pessoas, quando enxergam isso com mais é, tangível, né, com mais tangibilidade, como esse exemplo da criança, você começa a ver o potencial. Até para poder medir o grau de exposição, né? Porque se é um dinheiro para longuíssimo prazo,
que eu quero ter retornos de longo prazo e altos retornos, não faz sentido eu me expor com um percentual muito significativo do meu capital, que Sim, eu com possa certeza. precisar nesse período, né? Sim, com certeza. Então, exige alguns passos até antes de organização financeira, né? Equilíbrio das contas. A pessoa precisa entender que ela tem que estar equilibrada financeiramente para dar qualquer passo em investimento, né? Com É questão certeza. de dívida, questão de gastar menos do que ganha, juntar um percentual por mês já, ter esse lucro mensal na própria conta dela, né? Ganhar Sim, com mais certeza. do que gasta, né? Senão você está Exatamente. sendo uma pessoa deficitária, né? Você não está sendo uma É, pessoa lucrativa. exatamente, exatamente, exatamente. É, e assim, cara, e até essa questão da exposição, né? Porque assim, a maioria das pessoas, infelizmente, também, quando entra nesse mercado, acabam se expondo mais do que poderia, né? Nem deveria, mais do que poderia. Então, por Sim. exemplo, eu gosto muito de usar a seguinte analogia. Cara, começa com 1%. 1% hoje do que você tem de patrimônio. Por quê? Porque, cara, imagina só que esses 1% se valorizaram, não vou botar nem 100 vezes, vou botar 10. 10 Uhum. vezes. Se esse 1% se valorizou 10 vezes, hoje esse 1% representa 10% do seu capital total. Agora, se você perdeu Exatamente. esse 1% vai fazer diferença na sua vida? Normalmente as pessoas, não Uhum. faz. Então, É. pronto. Então, Até porque começa se com o expondo restante um do por cento. capital, né, você consegue uma rentabilidade que pode cobrir esse prejuízo facilmente, né? Exatamente, exatamente. Agora, se esse 1% se transforma, multiplica ali por 10, já faz uma diferença na sua carteira? Ah, faz. Então começa se expondo 1%. Aí Sim, é depois que aquela. você tiver mais conhecimento, você aumenta essa exposição. Sim, exatamente. É aquela visão do risco-retorno, né? Então, uma das coisas que as pessoas precisam desenvolver quando vão dar ali os primeiros passos dentro do mercado é criar essa capacidade de avaliar as oportunidades com esse viés, risco-retorno. Eu Isso, tenho a capacidade de analisar perfeito. qual é o risco que eu estou correndo versus a oportunidade que eu estou me expondo, né? E você tem que Exatamente. sempre buscar relações positivas como Com essa. certeza. Eu me expor a 1% de risco com o potencial de retorno de 10% é um risco-retorno positivo para mim. Então faz sentido. Agora, se eu vou para um risco-retorno de 50% para 5 vezes o meu capital, beleza, se ganhar 5 vezes o seu capital todo, seria lindo. Mas será que o risco compensa nesse caso? 50%? E se Exatamente. o Bitcoin É, desvalorizar essa 80%, conta você não vai estar de fecha. boa com isso? A conta não fecha. É É, ter essa frieza emocional de olhar para risco-retorno. Sempre fazer essa conta, né? Quando você vai se expor, seja em Bitcoin ou qualquer outro ativo, né? exatamente. Concordo, Até concordo 100%. pro contrário também, né? Tipo, você investir muito ou um percentual da sua carteira irrelevante em coisas que têm baixo potencial. Não Sim, faz sentido. Se for para me exatamente. expor em tesouro direto, que seja uma parte que eu queira conservar do meu Com capital. certeza. Não que eu queira Verdade. multiplicar. É, Porque se eu quiser multiplicar, não faz sentido, né? exatamente, exatamente. Concordo, concordo, 100%. E mais um ponto aí dessa retrospectiva Cripto Eita, 2022, chegou. que foi um acontecimento também recente, né? E que Sim. particularmente, cara, não passou pela minha cabeça, só que vem aquela questão que a gente abordou no colapso da Terra-Luna, né? E que, cara, Sim. não tem para onde correr. O mercado está sujeito a isso, né? Que foi o Sim. colapso da FTX, né, cara? Que foi um negócio também ali muito rápido. Eu me lembro que eu comecei a escutar no sábado, estava me preparando para viajar. Na terça-feira eu viajei, já foi terça-feira, estava me preparando para viajar, organizando as coisas. Eu comecei a escutar um burburinho em grupos, que não sei o quê. Eu tinha uma mentorada que ela tinha uma grana na FTX que eu já tinha mandado ela tirar, só que ela não tirou por teimosia. E no domingo, eu Nossa. lembro que eu falei com ela à noite. Eu falei, ó, tira essa grana da FTX, porque tá rolando um burburinho aí. Se eles travarem saque, provavelmente você não vai conseguir sacar esse dinheiro. Nem cogitei a falência, né, o colapso, nada. Só falei. Aí ela, A beleza, simples amanhã trava eu do tiro. saque, né? É. Aí eu, amanhã eu tiro. Beleza. No outro Hum. dia ela solicitou, ela tá esperando cair esse dinheiro até hoje. Nossa, Até cara, hoje. nossa Até senhora. hoje. E para o pessoal entender um pouco, né, o que foi esse colapso aí,
Isso tem a ver, de novo, tem semelhanças com a questão da Terra-Luna, né? Tem até algumas Sim, conexões aí entre esses fatos, né, também. sim, sim, sim. Mas tudo tem a ver com o que a gente chama de alavancagem no mercado, né? Que é você com um capital inferior se expor a riscos muito grandes que podem destruir esse seu capital, que seria o lastro de fato de um negócio, né? Sim, Como seria eu me expor aqui em Bitcoin com 100% do meu capital e eu estou correndo o risco de ruína, né? Porque eu estou com colocando certeza. todo o meu capital a um risco de oscilação muito grande. E foi, resumidamente, mais ou menos isso que a FTX fez de errado, né? Ela expôs o seu capital, que seria o lastro ali da exchange, né, da corretora, a uma volatilidade muito alta, né? E a alavancagem muito alta. Então, as oscilações de mercado num ano como esse trouxeram para eles a ruína. Então, foi muita irresponsabilidade de alocação de dinheiro, para mostrar que Total. não só pequenos investidores cometem esse tipo de erro, né? Mas grandes investidores também cometem. Com E certeza. nesse caso aí tá agravado até por um certo mau caratismo, né? Ali Com de. certeza. Aquele cara, É, ele realmente tinha que ser preso porque ele é realmente um bandido, cara. Porque não tem ele outra é. palavra, não tem outro adjetivo para aquele cara. É um Porque bandido, ele literalmente. alavancou, tipo, ele fez isso que eu tava falando, né? De alavancar, só que ele não alavancou o dinheiro dele. Ele Isso, alavancou o cara. capital dos Dos clientes da clientes, corretora, cara. né? Isso, dos clientes. E assim, cara, eu particularmente acredito que foi até meio que não foi nem responsabilidade. Foi também, né? Mas assim, foi burrice, cara, burrice. Burrice, Porque, burrice. cara, não tinha necessidade de fazer isso. Porque assim, a FTX era a segunda maior exchange do mundo, né? E Em tinha crescimento, um, né? Em crescimento, crescimento expansão. absurdo, o cara foi capa da Forbes. Inclusive, eu fiz uma postagem no Business Club sobre ele, porque realmente era, cara, um sucesso, né? O cara criou, o cara tinha uma ideologia de doar, não sei o quê, enfim. Depois mostrou que, infelizmente, era tudo balela, né? Só que, assim, o cara realmente foi um crescimento astronômico. Só Sim, que ele não precisava dessa ganância, ganância literalmente, do querer a qualquer custo, de alavancar o dinheiro de cliente. Não precisava disso. O cara já era multimilionário só com taxa da FTX. Todos os sócios da empresa também eram. Então, assim, não tinha necessidade disso. O cara é. realmente ele chegou ali no nível que, na minha visão, o dinheiro subiu literalmente a cabeça, vem a ganância do querer mais, querer mais, querer mais, e essa ganância leva as pessoas a realmente fazerem coisas que não precisava ser feito, né? Como foi o que aconteceu de alavancar no mercado sem com o dinheiro dos clientes, né? Fora uma série de fraudes que foi encontrado, uma série Sim, de investimentos que foram feitos com dinheiro de clientes, empresas de fachada, enfim, sem o um mínimo critério exatamente. de análise, enfim. Então foi realmente um colapso aí que puxa muito, linka também muito com a Terra Luna, né? Que foi a falta de gestão. Então, na FTX também foi falta de gestão, porque se existisse o mínimo de gestão, o mínimo de auditoria na empresa, eu acredito que isso não teria acontecido. Com certeza. E isso é um gancho que você falou aí que traz um pouco para maturação do mercado, né? Sim, Porque por mais que seja muito fatal esse acontecimento, assim, de muita gente ter perdido grana mesmo, assim, muito violento. dinheiro, né? Porque muitas vezes a pessoa nem tem tudo em Bitcoin, mas ela coloca saldos absurdos na corretora e se Tu expõe ao conhece risco alguém da que perdeu corretora, né? dinheiro? Não direta, não, pessoa próximo não. Eu conheço de pessoas que eu acompanho na internet que sim mostraram assim extratos de 500 mil reais, de mais de 1 milhão lá de saldo na corretora preso impedindo o saque, cara. Isso Quem é é que assim, tem 1 milhão e deixa na corretora? Meu Deus entendeu? do Então, céu. esse é o tipo de coisa que as pessoas podem acabar fazendo, tipo de erro, né? Que a gente fala, cara, corretora não é carteira, então você Sim, não jamais deve usar uma corretora como um lugar para você estocar o seu dinheiro. Não, ela não é um banco, ela não é uma carteira. Ela é uma corretora. Então você entra lá para usar o serviço dela, que é de comprar e vender, e sai. É que nem isso. um mercado, né? Você vai com o seu dinheiro, compra o seu bem e sai com o seu bem. Você não fica lá, não, guarda para mim aí meu arroz.
Você não pede pro caixa do supermercado guardar o arroz para você que você vai pegar semana que vem. E você não deixa o dinheiro lá, Isso. não, deixa eu deixar o dinheiro aqui, que aí quando eu vier semana que vem eu compro, deixa de saldo aí. Ninguém faz isso em supermercado. E por que que faz em corretora, né? Isso, Então, se exatamente. expõe ao risco de corretora, que também é um risco que precisa ser medido, né? Com E certeza. trazendo para a maturação do mercado, esse tipo de exposição e esse tipo de fato, né, mostra para a gente alguns riscos que as pessoas e os grandes investidores começam a não tolerar mais, né? Porque é um mercado que grandes investidores, grandes capitais vão se expor e eles vão exigir cada vez mais transparência, cada vez mais protocolos e tal. E isso tende a ser até positivo no longo prazo, mas muito traumático no curto prazo, né? Sim, com Com certeza. desvalorização, com perda de dinheiro das pessoas, perda de liquidez no mercado, né? Tudo isso, mas que tende a ser por um curto espaço de tempo, né? Sim. Tudo tende a voltar para um ponto de equilíbrio aí no mercado com os anos, né? Com certeza, com certeza. E já aproveitando o gancho aí do colapso da FTX, depois disso nós tivemos outro, não vou dizer baque, mas outro rumor muito forte no mercado, né, que causou um certo pânico aí do mercado, que até a gente, né, na época estava compartilhando, né, as postagens sensacionalistas aí de alguns influenciadores e por aí vai sobre os rumores, né, sobre da Binance não ter realmente liquidez, não ter os fundos de fato dos clientes na exchange e assim sucessivamente. E um ponto positivo que eu achei muito interessante, cara, nesses rumores aí da Binance foi que em nenhum momento eles bloquearam saque, nada. Pelo contrário, eles mantiveram a postura de comunicação com os clientes. O Cizi Isso. estava direto postando no Twitter e por aí vai. Então, assim, muita gente realmente retirou, né? Saque, retirou as criptos da Binance. Teve até um dia que deu, acho que foram 8 bilhões, né, de dólares Foi. retirados da Binance. Então, O assim, maior foi volume um sacado teste. da história, né? Foi. Então, assim, foi um teste gigante. Então, E os caras conseguiram honrar com todos os saques, tudo sim. bonitinho, comunicação ok, por aí vai. Então, não tem como garantir, né, que a Binance É, não é uma FTX da vida, só que, assim, isso já mostra um diferencial gigante que nenhuma das duas, puxando aqui, né, fazendo uma visão panorâmica, retrospectiva aqui desses últimos acontecimentos da FTX e da Terra Luna, nenhuma dessas duas tiveram esse gerenciamento de crise que a Binance teve. Nenhuma delas. exatamente. A gestão de crise é muito diferente, foi muito diferenciada por parte da Binance, né? Com O certeza. canal de comunicação principal ali acabou sendo pelo Twitter, né? Que é muito ágil, Isso. as informações rodam muito rápido. E a todo momento, a Binance tranquilizou muito seus clientes com o simples fato assim, gente, tá aqui ainda, vocês ainda conseguem sacar. É. E o CZ, que é o CEO lá da Binance, tirando até ondas, assim, de Foi, tipo, tirou onda, legal. cara, Teve até um só dia que ele fez uma saquem aí, postagem. né? Tipo, Ele fez até uma postagem falando: não, realmente tem que ser assim. Tem que existir esses testes de saque exatamente. de liquidez de fato, e eu acho importante a gente fazer isso em todas as corretoras. Exatamente. Bora Ele ver quem é que acabou aguenta. A Binance saindo. aguenta. Aguenta. A Binance aguentou. Será que os outros aguentam, né? E isso, de Exatamente. fato, acabou fortalecendo a Binance, né? Sim, com E certeza. acho que consolidou ainda mais como a maior corretora do mercado e trouxe ainda mais confiança para os clientes, né? Pelo Com menos até certeza. então, eu acho que o maior pico dessa crise aí já passou. Então, o fato dela Eu ter também acredito. sobrevivido sem nenhum tipo de restrição de saque, sem nenhum bloqueio de conta, nenhum ataque hack, por exemplo, nada do Sim, tipo, nada aconteceu na Binance nesse período, sim. o CZ acabou saindo ganhando, né, com esse acontecimento aí. Por quê? Total, total. Muitos saques que vão acabar voltando para a corretora, esses saques têm taxa de saque, né? Então, Sim, com certeza. acabou que ele lucrou muito com esse fato, né? Exatamente, Com o exatamente, desespero exatamente, das cara. pessoas, né? Exatamente, exatamente. Então, eu também acredito muito nisso, que a Binance se fortaleceu demais nesse acontecimento,
Como eu falei, eu particularmente fiquei acompanhando muito o Twitter, Claro, tanto claro. a página do CZ quanto da própria Binance. Se eu não me engano, foi um dia após o grande Uhum, volume de saque, de fato, que teve, eles lançaram nos Estados Unidos um gateway de pagamento da Binance. Então, eu achei muito massa e que foi. provavelmente eles até anunciaram que tá vindo esse gateway de pagamento em criptoativos Sim. para o Brasil também. Então, cara, os caras Vocês já continuam tá crescendo. contratando o pessoal da família Haddad, pô. Nossa, velho, sem comentários. Sem Ele é o... comentários. Não, mas isso é interessante dizer, né? O Não, com CZ, certeza. ele tem uma perspectiva muito diferente, né? Ele faz uma aproximação com os reguladores de cada país. Isso é Sim, fato. Tipo, é. a gente É pode até importante, né, cara? Não tem pra onde correr. apontar aqui, sei lá, críticas e tal, moralmente em relação a isso, mas fato é que ele sabe tatear muito bem. Não à toa a Binance cresceu globalmente, né? Em todos os países Sim, com diferentes culturas, diferentes regulações, etc e tal, a Binance se consolida e toma logo a liderança do mercado. Quando a Binance veio para o Brasil, foi muito rápida a ascensão, né? Ela foi dominou o mercado assim numa velocidade absurda. absurdo, cara. Menos Absurdo. de um ano ela já virou líder de mercado. Então, É. isso mostra como o CZ enxerga a política de expansão da Binance de forma até positiva nesse contexto, né? De que ele acaba sendo bem recebido, digamos assim, nos Sim, com países. certeza. Com certeza. Fora que, assim, cara, tiveram até algumas críticas, né, em relação na época que a Binance começou a exigir algumas declarações de imposto Sim, de renda de clientes aqui no Brasil e por aí vai. E algumas pessoas comentaram comigo isso, não sei o que, a Binance agora está pedindo e tal, não sei o que. Eu falo, cara, a Binance está no Brasil, quer se instalar, quer abrir escritório. Na época eles não tinham aberto escritório aqui no Brasil, quer abrir escritório sim. no Brasil. Eles têm que seguir as regras brasileiras, Tem que cara, não seguir, tem para onde com correr, certeza. entendeu? E isso é até bom porque mostra a seriedade, porque se fosse outra, simplesmente não quero e ponto final e o pessoal ia continuar usando, não ia para onde correr. Só que eles estão Exatamente. mostrando a seriedade em relação a isso de transparência, né? Transparência com os órgãos reguladores e por aí vai. Exato. Então, isso tudo, querendo ou não, gera mais segurança. Sem E é dúvida. até melhor que seja assim, porque imagina só, uma corretora dessa não abaixa a cabeça para um órgão regulador desse, que não sei o que, não sei o que. Cara, como é que ia ser? Entendeu? Aí vem uma Provavelmente, retaliação aí dos órgãos fiscalizadores e isso. todos os clientes saem perdendo, né, com isso. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, isso eu vi como um ponto positivo. Lógico que Sim, essa questão da centralização não é bacana, né? No sim. mercado cripto, mas, cara, corretora, não tem Inevitável, para né? onde correr. Pelo nível que eles chegaram, não tem como você Sim, passar despercebido nos países, principalmente pelo volume que eles movimentam no Brasil. Não tem com como, cara. certeza. É algo inevitável, né? Assim, algum grau de centralização é inevitável, mas você, como um investidor, como usuário da tecnologia, precisa entender uma forma inteligente de usar essa centralização ao seu favor, né? Porque Sim, quais vantagens tem a Binance? Poxa, lá tem um volume, uma liquidez absurda. Talvez absurdo. seja uma das corretoras, assim, em qualquer mercado, seja uma das corretoras que mais tem liquidez, né? De Sim. bilhões, dezenas de bilhões por dia são movimentados lá de dólares. E é uma coisa muito rara de se encontrar aqui no Brasil, a gente ter acesso a mercados com tanta liquidez, né? Verdade, verdade. E é Então, uma isso é coisa algo até que eu explico para as pessoas, cara, que estão começando a investir nesse mercado e que a maioria das pessoas não tem essa noção, né? Que a uhum, liquidez do mercado cripto, cara, ela é imoral, imoral. é imoral, Ela é imoral. hoje a nível mundial é a maior liquidez do mundo, literalmente. Sem Que, por dúvida. exemplo, hoje, se você vende ações, por exemplo, você tem ações, você quer vender agora, tu só vai ver esse dinheiro na corretora. Hoje é o quê? Quinta-feira. Tu só vai ver esse dinheiro na corretora na terça-feira. Terça-feira vai cair na tua conta na corretora e tu saca para tua conta. Agora, se Exatamente. tu tiver criptoativos e tu quiser vender agora, em menos de 5 minutos, literalmente, tu consegue vender e Bem tu consegue menos. sacar para tua conta bancária, cara. Sim, Olha a muito liquidez rápido. disso, bicho. É É. absurdo, E absurdo, vinte e absurdo. quatro horas por dia, 7 dias por semana, né? 7 dias Nunca por semana, parou. literalmente. Literalmente. Então, é absurdo esse nível de inovação, né? Quando a gente fala de novo dinheiro, etc e tal.
ainda com a centralização, continua uma tecnologia muito disruptiva, né? Muito Sim, disruptiva. Quando a gente compara com outros mercados, assim, é desonesto. é verdade, é verdade. E é um futuro que eu particularmente vejo muito como um futuro inevitável para o mercado global. Inevitável, A questão inevitável. da tokenização dos ativos. As Sem dúvida. ações, eu acredito que vão ser tokenizadas muito em breve, tanto ações Sim, americanas quanto ações brasileiras, porque precisa, cara. Precisa precisa. dessa inovação e precisa dessa liquidez maior, porque, cara, não Sim, faz sentido. Não faz não. sentido. Na era da tecnologia, a gente esperar 3 dias Em para uma pleno venda que a gente 2022. executou agora, o dinheiro cair na nossa conta, que na verdade, se a gente for parar para analisar, não são 3 dias, né? São 5, porque eu estou Então, contando sim. 3 dias úteis. Só que ainda tem o final de semana. Não faz sentido eu esperar 5 dias para eu ver o dinheiro de um ativo que eu vendi agora. Qual sentido que isso faz, meu cara? E esse dinheiro ele fica onde durante esses cinco É, dias? esse Qual custo de sentido que isso faz? oportunidade, né? Porque isso é uma coisa que, quando a gente fala de operações assim, varejo, né? Pessoal, individual e tal, acaba não tendo tanto impacto, assim, tanta relevância. Mas em nível de institucional, o volume financeiro de grandes negociações parado por 3, 4 dias é algo assim, é um prejuízo. Literalmente, as Sim, pessoas, é, empresas têm prejuízo prejuízo. por conta da burocracia e da demora do sistema tradicional, né? Verdade, verdade. É complicado. Então vamos lá. Cara, eu Vamos lá. estava fazendo uma análise, né, das máximas e mínimas aqui do ano de 2022 do Bitcoin e do Ethereum, né? E eu estava vendo, cara, que em fevereiro, né? Em fevereiro o Bitcoin bateu 48.189 dólares, foi a máxima desse ano. Sim. E agora, em novembro, né, no fatídico dia do colapso da FTX, nós chegamos à mínima de 15.476 dólares, cara. Muito Oportunidade baixo. gigante. E Sim. aquele conhecido lá que eu te falei, querendo comprar 15 mil e ele perdeu essa oportunidade. Cara, e olha É, só que loucura, né? O Bitcoin, ele retornou a preços de alta oportunidade, mas por pouquíssimo espaço de tempo, né? Curtíssimo espaço de tempo. foi. No Corona Crash lá, a gente teve a oportunidade de comprar Bitcoin a 3 mil e poucos dólares em pleno 2020. Nossa, Algo que foi, assim, chocante, né? Eu lembro que na sim. época eu tinha um capital justamente para a oportunidade e eu entrei com 100% desse capital, assim, foi absurdamente, eu fiquei De voadora. chocado, né? Porque para quem estava no mercado lá desde da alta para 20 mil dólares, em que a mínima dessa alta, do ciclo anterior, a mínima do ciclo anterior tinha sido em torno lá dos 3 mil e poucos dólares, ver de novo o preço nesse patamar é assim, foi uma oportunidade única. Assim Sim, como eu acho que talvez a gente não tenha chegado no fundo ainda, mas já são oportunidades raríssimas que a gente vê com assim certeza. por curto espaço de tempo, né, no ciclo de mercado. Exatamente. 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 Falando de oportunidade, ó, o Ethereum, a máxima de 2022 foi 3.900 e a mínima foi 881 dólares. E uma coisa até que eu estava observando, cara, essa mínima foi em junho, não foi agora em novembro. Ou seja, agora em novembro, no fatídico colapso da FTX, caiu, né, para quase 1.000 dólares, só que não caiu para menos de 1.000 dólares, como em Exatamente. junho, que foi de fato é, a época que começou lá o aumento de juros, de fato, nos Exatamente. Estados Unidos, o Hoje está aí Ethereum em torno caiu. de 1.200, né? Aí, então já ainda assim é 50% acima dessa mínima, né? Exatamente, Ainda é exatamente. uma alta, ainda está numa faixa de preço muito interessante, mas ainda pode dar muita oportunidade ainda no Ethereum, Com né? certeza, com certeza, com certeza. É isso. Cara, e assim, as perspectivas, como é que estão as perspectivas para 2023? Que é que Agora chegou aquele momento bola de cristal, né? bola de cristal. É que nem um dia desse eu postei no TikTok uma pergunta de um cara. E aí, o Bitcoin vai chegar a 100.000 dólares no ano que vem? Não sei o que. Cara, qualquer pessoa que diga que sabe para onde é que o Bitcoin vai, está mentindo, porque ninguém É, sabe. pô. Não Tem tem. gente É uma falando de série de Bitcoin a 100 mil fatores. dólares esse ano, né? Ano passado. Nossa, velho. Assim, essas pessoas elas adoram errar previsões, né? Elas erram em previsões de dólar, elas erram previsões. Eu estava vendo hoje de manhã
Teve uma grande corretora aqui no Brasil que martelou, decretou ali, ó, o final de 2022, o Ibovespa vai estar 120 mil pontos. E olha como Nossa. é que tá o Ibovespa agora. Não, não é assim que funciona, né, cara? Não, não é assim, não é assim. Esse pessoal adora errar essas cotações, né? E a Isso, pessoa infelizmente, tem é que fruto ter. da. Isso é fruto muito da ignorância, né? De quem tá no Isso, mercado e se motiva com esse tipo de notícia, né? Se motiva com esse tipo de análise, como se tivesse algum mínimo grau de garantia de que fosse isso, acontecer. Cara, se a pessoa exatamente. sabe o futuro, por que que ela não tá trilionária ainda? Porque se eu sei o Exatamente. preço do Bitcoin, com certeza, quanto vai estar daqui a um determinado tempo, eu entro com uma operação multi-alavancada lá e fico trilionário. Por que que eu não Com faço isso? certeza. Porque ninguém prevê o futuro, né? Ninguém sabe qual vai ser o Exatamente. preço de amanhã. Exatamente. Infelizmente, as pessoas acreditam nisso. Por quê? A gente faz, isso é normal, fazer análise, né? De cenários. Cenários Sim, possíveis, graus de isso. probabilidade e tal. Mas isso não tem nada a ver com previsões. A previsão, ela é muito cega, né? Ela é muito sem fundamento. Exatamente, exatamente. Cara, e assim, uma perspectiva aí para 2022 e para 2023 que eu tenho particularmente é de, cara, que infelizmente o preço vai continuar ali andando de lado, não tem para onde correr. Eu acredito que tem que existir para saúde de fato do mercado cripto uma valorização mínima aí do Bitcoin, pelo menos voltar para acima dos 20 mil dólares, né? Pelo menos para amenizar esse prejuízo dos mineradores, né? De Sim. realmente conseguir ali, de valer a pena de fato minerar Bitcoin e acessivamente. O preço hoje do Bitcoin, na minha visão, não está um preço justo, era para estar acima, só que eu, particularmente, quero que o Bitcoin caia mais para comprar mais, né? Só que para o justo do mercado, eu acredito que não está um preço justo. Acredito que o 2023 não vai ser um ano em que o Bitcoin vá se valorizar absurdamente, como a gente está acostumado aí nos anos anteriores, né? Sim. Mas Júnior, estou me preparando para o próximo halving, né? Então, eu gosto muito de passar essa visão para os mentorados e para outras pessoas de visão de médio e longo prazo e realmente aproveitar esses momentos de caos e incertezas para acumular mais bitcoins. Que É isso aí. ao invés de querer ficar comprando do preço certo, é muito melhor você comprar regularmente. É exatamente. A Muito melhor. consistência, no caso do mercado, ela faz muito mais diferença do que o tiro no olho da mosca, né? Isso, Ninguém, exatamente. ninguém acerta o olho da mosca, cara. Então, essa consistência, você se expor constantemente ao preço, eventualmente você vai ter uma média de exposição ali muito positiva, né? Sim, Porque, independente de estar no fundo ou não do mercado, fato é que a gente está em uma região de oportunidade, com né? certeza. Quando a gente olha para longo prazo, o mínimo de valorização aí do preço, pelo patamar de hoje aí, é de mais de 4 vezes, né? 5 vezes, 4, 5 vezes. Sim, Então, só essa possibilidade de retomada do preço um dia para o patamar, que nesse raio aí de 5 anos, 4 anos, é muito provável que aconteça, não é certeza, mas é muito provável, né? sim, Essa relação risco-retorno que a gente falou aqui mais cedo, ela é vantajosa. Então, se é uma relação risco-retorno vantajosa, eu entendo o ativo, eu conheço, sei que ele é um bom ativo, sei que ele está a um preço descontado e sei do potencial de valorização dele, eu preciso medir o meu grau de exposição, mas está tudo sim, certo. É uma oportunidade. Perder essa oportunidade, sabendo dela, não é nada inteligente, né? sim, Agora, com tem certeza. que ir com o pé devagar, ali, entrando no mar, como uma criança está começando a nadar mesmo, né? É, Bota o primeiro pezinho, vai sentindo e tal. Sente Porque se a aos água tá poucos, gelada, aí depois você decide o que, que você faz. exatamente. Eu até falo muitas vezes, eu já abri algumas caixas de perguntas e é muito comum quem não entende nada perguntar assim, né? Como eu faço para começar? E apesar do primeiro investimento ter que ser em conhecimento, Sim, eu acho que o que eu fiz me ajudou muito, que foi começar com muito pouco, só para entender o processo de aquisição, de armazenagem, entender mais do ativo por dentro, né, sim, na execução ali, porque por mais que eu tenha pouco ali, minha primeira compra, como eu falei, foi de R$ 50,
aquilo me manteve engajado em acompanhar o mercado, né? Em acompanhar as Sim, novidades do Bitcoin, do mercado e tal. Então, comece investindo em conhecimento, comece investindo muito pouco para você só saber que estar exposto ali, né? Mas exatamente. cara, para 2023, assim, o que eu acho que a gente tem que ter muita atenção, né? Não é nem tanto uma previsão, mas pontos de atenção aí é o ciclo macroeconômico, né? Sim, com De certeza. taxa de juros, inflação, tudo isso vão ser aí os principais guias aí do mercado, né? Uma vez que o Bitcoin já é um dos principais ativos do planeta, né? Quase entre as commodities aí. Sim, Tá quase da dimensão da prata e do ouro, né? Em nível de negociação, mas nesse caso, eu acho que atenção à política econômica do dólar, no caso dos Estados Unidos, né? Juros, a tendência aí de contínuos aumentos dessa taxa de juros podem sim trazer mais queda para o mercado, mas como você bem falou, né, Júnior, essa possibilidade de mais queda não pode te impedir de aproveitar essa oportunidade, cara, porque se o Bitcoin não cair, você vai ter perdido um dos melhores pontos de compra dos próximos anos, né? exatamente. Exatamente. Então, é isso, cara. Vai se expondo e se expondo aos poucos, dentro do que cabe, mantendo uma saúde financeira, né? Priorizando ali contas, contas controladas, né? Que a gente fala, né? No questão de gestão governamental, mantenha-se uma pessoa com superávit, né? Isso, exatamente, exatamente. Cara, Tenha assim, sua balança comercial positiva. exatamente. E assim, cara, uma das principais estratégias, né? Uma das principais estratégias, acredito que uma das estratégias mais assertivas, isso não só para o mercado cripto, mas para qualquer mercado, é você ter um planejamento de investimento. Então, Planejamento. realmente, você, todo mês ali, todo mês você investe quanto? Eu invisto X. Então, beleza, todos os meses você vai pegar aquele X e você vai investir nos mercados que você quer investir. Se esse Sim, mercado é o mercado de cripto, o mercado de ações, o mercado de fundos imobiliários e por aí vai, não interessa. Mas que você invista regularmente, que você vai estar se expondo a vários preços, várias cotações desse ativo e, consequentemente, cara, a constância vai te trazer resultado. Muito melhor do que você exatamente. querer acertar ali na mosca, querer encontrar ali o fundo e por aí vai. Então, é muito melhor você ter um planejamento e seguir esse planejamento de fato Sim, para investimento. E se você não tem esse planejamento, faça urgentemente. Planejamento, cara, faz um planejamento para o ano 2023. Todos os meses eu vou investir ali R$ 100, R$ 200, R$ 500, R$ 1.000, mas que você siga esse planejamento e vai executando de fato, que com certeza no final do ano você vai ter aumentado ali seu patrimônio e vai ter aproveitado oportunidades no mercado durante todo o ano, né? Ao contrário só de um mês ou outro aleatório que você pegue ali uma grande queda do mercado. exatamente, exatamente. E entender que o mercado, o preço, ele reflete já. Muitas vezes o preço reflete uma perspectiva de futuro, né? Então, talvez hoje, aí eu falo talvez por conta disso que a gente está falando, né? Não quer dizer que porque pode cair mais, que não vai cair, que vai cair Com mais. certeza. Por quê? Muitas vezes o mercado ele antecipa a mínima de preço justamente pela perspectiva de um segundo ano muito negativo, etc e tal. Então, pode ser que os preços já estejam precificados para o cenário. A gente não tem como Sim, saber disso, né? Então, por isso exatamente. que a gente não pode deixar de aproveitar esse tipo de oportunidade, porque quando o Júnior fala de halving, o que ele está querendo dizer é que a gente vai passar em 2024 por um choque de oferta, né? Que é Isso. a, a disponibilidade de novos bitcoins, a inflação ali do Bitcoin, ela vai ser reduzida drasticamente, pela metade, né? Pela metade. Como o Bitcoin ele é um dinheiro matemático, digamos assim, ele segue uma regra constante, né, de Sim, emissões ali frequentes e tal. Só que a cada 4 anos, em média, ele tem essa emissão de novos bitcoins cortadas pela metade até que se emitam todos os bitcoins. E quando isso acontece, imagina o cenário, né? A demanda crescendo continuamente, a oferta até então está crescendo também de forma constante, até que a oferta passa a crescer muito menos do que a demanda. Esse é o tal do choque de oferta que a gente fala, né? E aquela sim, sim. relação oferta e demanda que a gente estuda no colégio, que é bem básica e simples, demanda continua crescendo e a oferta tem uma desaceleração, o preço vai subir. Essa é uma tendência que tem se repetido
e que muito provavelmente também vai se repetir no próximo halving, né, lá em Sim, 2024. Então, não estar exposto a esse evento da tecnologia realmente não é muito inteligente. Quando você sabe que isso vai acontecer e que isso pode gerar extremas, excelentes oportunidades aí para investidores, por que não estar exposto, né? Por que não começar a entrar nesse mercado agora e não depois que o preço subir drasticamente lá 10, 15 vezes, como pode acontecer e você tá de fora, né? Por que não fazer isso? exatamente. Se aprofunde, Exatamente. busque conhecimento e pela falta de, justamente o que a gente estava falando, né? Muitos males do mercado são pela falta de informação. E eu acho que isso é um dos grandes Imediatismo, né, motivadores. das pessoas É, também, de querer imediatismo. resultados a curto prazo, sendo que é até o caso do meu amigo que eu falei que em 2017 comprou, eu apresentei o Bitcoin para ele, mostrei ali como é que fazia, ensinei ele a comprar e tal. O cara comprou dois Bitcoins ali a 3.500 cada e desde 2017, em 2017 a 21, o Bitcoin valorizou ali mais de 100 vezes, né, o que Sim. ele tinha investido. E o cara Ele não comprou em um aproveitou ótimo essa momento, oportunidade. né? Ele comprou em um Exatamente, ótimo momento, mas vendeu num péssimo momento. exatamente, exatamente. E tudo pelo imediatismo, de querer Pelo retorno imediatismo. a curto prazo, e ele poderia ter tido ali um dos maiores retornos da vida Sim. dele. E E ele eu acho que isso é não uma das coisas teve, que motiva muito, né, a gente a educar, né, a trazer conteúdo, a com informar, certeza. a mudar essa mentalidade, né? Porque essa Isso, mentalidade é que ela é tão contagiosa para o mercado que, para nós que já somos no mercado, já estamos no mercado há mais tempo, acaba sendo danoso. Então, isso, combater isso, né, educar, isso traz benefícios até para a gente, né, de certa forma exatamente, indireta, que é de ter uma população mais educada financeiramente, mais educada em visão de curto, médio e longo prazo, né? Porque esse movimento de massas, eles, poxa, eles criam muitos riscos e muitas oportunidades e só prejudicam a essas pessoas, né? Porque quem entende do exatamente, mercado não se prejudica com esse tipo de acontecimento, esse tipo de fato. Ou pelo menos se prejudica exatamente. muito menos, né? Consegue Sim. se blindar um pouco melhor do que quem não entende esses mecanismos, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. Então, vamos nos preparar aí para o próximo halving, né? Estava até Exatamente. pesquisando, o próximo halving, a previsão é para março de 2024, né? Então, que as pessoas se programem aí para isso, Faltam né? menos de Eu 2 anos, né? particularmente, eu particularmente não sei quantas vezes o Bitcoin pode se valorizar. Agora, uma Sim. certeza eu tenho. O corte de mineração será de 50%. Então, Sim, vai ter menos entrada de Bitcoin no vai. mercado a partir de março de 2024. Ah, Então, e um dado interessante que eu tinha visto e me lembrei agora que você falou disso. Nessa queda, assim, nesse bear market que a gente viveu aqui, cerca de 2/3, ou foi 1/3, se eu não me engano, dos bitcoins não se movimentaram nas carteiras, né? Por caraca, quê? Porque massa. quem entende que os grandes players aí desse mercado que estão lá com seus bitcoins, eles deixam quietinho nesse momento. Não é É, hora de vender, isso, é hora deixa de comprar. guardadinho. Deixa lá ele quieto, daqui a 5 anos, 10 anos, é que você vai ver movimentação grande em carteiras com valorização expressiva, né? Sim, Tem sim, carteiras sim. há mais tempo do que isso, carteiras mais antigas, de 5, 10 anos, que não movimentaram ainda seus saldos, né? Aham. Algumas É. porque perderam, né, o acesso de repente, É. mas muitas porque não faz sentido vender Bitcoin assim. Você vende para realizar um lucro e tal, mas é, olhando em longo prazo, quanto maior o raio de tempo, né, menos faz sentido você realizar qualquer venda. Então, Com certeza. acumulem Bitcoin. Exatamente, exatamente. Acumulem, acumulem, se preparem para o próximo halving, façam compras recorrentes, né? Façam Isso. compras estratégicas e ali, seguindo de fato um planejamento, uma estratégia de investimento, porque com certeza você terá muito resultado do médio e longo prazo. Então Ah, não com entre certeza. nesse mercado querendo lucros a curto prazo, imediato, que com certeza, se você entrar com essa mentalidade, a probabilidade de você se dar mal, de perder dinheiro e de se estressar sem necessidade é muito grande. Então é muito melhor comprar e focar no médio e longo prazo ali, e com certeza você vai ter um resultado muito melhor. Não é não, Vinícius? Com certeza, Júnior. É É isso isso aí, aí, show de cara. bola. Falou Então, tudo.
Então, essa foi a nossa retrospectiva aí, Cripto 2022, né? Foi um ano bem atípico, um ano bem aleatório, cheio de acontecimentos, mas um ano de muito aprendizado e de Ano muitas urso. oportunidades, né? Um ano de muitas oportunidades, muito aprendizado e com certeza quem aproveitou esse ano para, de fato, aprender mais, a testar novas teses, a realmente aprender com os erros, aproveitou as oportunidades, nos próximos anos, né, no ano de 2023, 2024, vai estar muito mais habituado, né, às incertezas aí do mercado e muito Com mais certeza. esperto para as oportunidades que podem surgir, né, e que já Com estão certeza. surgindo no mercado. Não é isso, É Vinição? isso aí. É isso aí. Conhecimento é tudo, né? É isso aí, show de bola. Então, ficamos por aqui, né? Desejar aí um 2023 excelente a todos. Façamos um 2023 excelente. Façam investimentos com responsabilidade, sigam um Por favor. planejamento, uma estratégia que com certeza vocês Isso. terão resultados durante esse próximo ano de 2023. Vocês vão nos ver muito aí, né? Ver a nossa carinha aí bastante, Com passando muito certeza. conteúdo, compartilhando muito conhecimento. Deixa aí tua última mensagem, Vinícius, os Claro, pessoal, é o nossos seguinte, assim, telespectadores aí. o ano foi um ano muito conturbado, né, como a gente mostrou aqui, mas foi um ano que, felizmente, o mercado pôde aprender muito com esses problemas, né? E eu acredito que o mercado vai sair dessa, principalmente o mercado cripto, o mercado de Bitcoin, sai fortalecido com melhorias de estrutura, limpou players contagiosos aí do mercado. Então, eu acredito num próximo ciclo ainda melhor, ainda mais maduro, ainda mais atraente para instituições, para a formalização desse mercado, para atração de capital de maior, cada vez maior volume, né? Sim, Então, a recomendação que fica realmente é buscar conhecimento, entender quais as dinâmicas que trazem oportunidades e risco para os seus investimentos, entender a importância de planejamento de investimento, como o Júnior falou, e de organização financeira, entender seus gastos, entender que investir é importante, não investir é empobrecer o seu capital, né? Ou é não exatamente. perder a oportunidade de enriquecimento, de valorização do seu dinheiro. Então, ter isso em mente para que a gente tenha um 2023 de aproveitar novas oportunidades que vão surgir, que já estão aí, né? E que também que nos prepare e permita que a gente surfe aí o próximo ciclo de valorização e de retomada que tende a vir aí, né? Não, nunca Exatamente. saberemos, mas a tendência é que venha para os próximos anos. E finalizando com o Bitcoin é longo prazo, né, pessoal? Bitcoin não é investimento de curto prazo, não é para você comprar hoje e vender amanhã. A não ser que você faça ali operações de curtíssimo prazo, se prepare para isso, mas no geral, ele é um investimento a longo prazo, né? Entenda os ciclos do mercado, entenda os ciclos macroeconômicos, os ciclos do próprio Bitcoin. Tudo isso vai te permitir aí a tomar melhores decisões com o seu dinheiro. É isso aí. Falar igual aquele meme lá. A tendência é de alta, a tendência é de alta infinita. Às vezes Tem umas corrige correçõezinhas, 70%, 80%, mas depois valoriza é mil por isso, cento, 2000 por é cento. isso, pessoal. É isso, É isso prepare aí, aí é para isso mais aí. uns 80, 70% de queda. Só É às isso aí, vezes. faz parte do game, faz parte do game. Então é É isso, isso aí, pessoal. gente. Essa foi a nossa retrospectiva Cripto 2022. Nos Isso aí. vemos aí em 2023 compartilhando muito conhecimento, passando muita informação. E Vinição, muito obrigado por participar aqui dessa retrospectiva 2023. Eu que Aí vamos agradeço. passar muito conhecimento e compartilhar muita informação e ajudar outras pessoas a entrarem nesse mercado e entenderem cada vez mais sobre as teses de fato e a se Sim, educarem financeiramente, né? Educarem sobre exatamente. investimento e por aí vai. Beleza? Exatamente. Beleza, Júnior. Show de Obrigado bola. pelo tempo também aí, pela atenção. O papo foi muito massa e espero que tenha somado muito aí para todos que acompanharam, né, e viram aí nosso bate-papo. Com certeza, agregou demais. Então, nos vemos em 2023. Vamos que vamos. Segue o plano, Vamos que né? Como vamos. a gente fala. Segue o plano, foco na Valeu, meta. irmão. Falou, Abraço. Tchau, tchau, abraço, pessoal. tchau, tchau.